Oi, pessoal. Eu vim aqui bater um papo. Eu gravei um vídeo, né, recentemente, ano passado, falando da fibromialgia. Eu gravei ali rapidinho no celular e soltei ele aí no YouTube. E eu não imaginava que as pessoas iam assistir, iam curtir e comentar, né? Achei legal. Apesar de não ser muitas pessoas, mas assim, não teve divulgação nenhuma isso, né? Meu canal não é divulgado pra nada. E eu fiquei muito feliz, né? O que eu queria fazer? Eu queria gravar o dia a dia de uma pessoa com fibromialgia. Só que eu tenho muita vergonha de gravar. Eu danço, eu brinco, tal, mas quando é pra falar coisas de mim, eu fico muito assim, sabe? Constrangida. Mas eu vim aqui dar um parecer, né? Porque eu gravei aquele vídeo, soltei, depois eu desapareci, não voltei mais. E ficou por isso mesmo. Nesse canal ainda tem um monte de rascunho de coisa que eu fazia assim, boba, e que eu não apaguei ainda. Mas o que eu queria focar aqui nesse canal, até coloquei o nome dele de Meu Mundo, Minhas Coisas, é porque ele vai ser o meu mundo e as minhas coisas. O meu mundo são as minhas coisas, né? Então, vocês podem ver, né? Não sei se dá pra ver pelo vídeo que eu tenho umas coisinhas. A minha casa, ela é cheia de coisas. Eu tô melhorando porque eu já fui uma mini acumuladora, né? Eu tenho muita dificuldade de desapegar das coisas. E eu hoje eu tô falando melhor, assim, melhor não, eu tô acelerada e ansiosa, porque eu tô sem minha medicação, desde o Natal que eu não tô tomando o antidepressivo. E o que acontece? A minha depressão é totalmente diferente dos estereótipos. Na minha depressão, eu fico acelerada, eu fico cantando sem parar, eu fico totalmente em euforia. E passa alguns um tempo, eu passo um tempo assim, de repente, me dá uma tristeza que eu não sei de onde vem. É uma tristeza tão grande, é uma saudade. Sabe aquela saudade que você não sabe do que é? É uma saudade que vem em mim e, e eu sinto saudade de coisas que eu não sei explicar e que eu não queria voltar. É como se eu sentisse saudade de mim em uma outra época, em um outro tempo, uma outra vida. Sei lá se vocês acreditam em outras vidas. Eu, sinceramente, eu não sei o que pensar, mas já aconteceu bastante coisa estranha comigo. E quando eu comecei a tomar essa medicação, que já faz uns anos, eu meio que fiquei sem expressão, sabe? Eu não ficava nem tão triste, nem tão feliz, e era só levando a vida. E ela parece que ela coloca uma venda. O que eu sinto é que parece que põe uma venda nos olhos da gente. Então a gente não é mais a gente mesmo, né? Porque querendo ou não, a gente tem defeitos e qualidades. E eu tenho isso comigo. Deve ser algum parafuso solto, né? É muita coisa que a gente acumula emocionalmente ao longo da vida, ele vai transformando num. Ele vai ficando orgânico, né? Aquilo ele sai da mente, ele vai migrando para as partes do corpo. Então, eu não sei se foi isso, né? Mas a minha fibromialgia, eu tenho quase certeza que são coisas acumuladas, né? Porque quando a gente fica nervoso, é um estado físico, não é só emocional, é um estado físico. Você. Seu sangue começa a circular mais rápido, a sua respiração fica mais acelerada, o seu corpo se prepara para fugir de alguma coisa. E essa sensação, ela vai te transparecer no rosto. Você vai ficar vermelho, você vai regalar os olhos, sua pupila vai dilatar. Então, são reações químicas que vão acontecendo dentro do cérebro e que isso vai refletindo no seu corpo, né? Então, se você for muito, tiver um pico disso o tempo todo,
Se você tiver medo de tudo o tempo todo, se você ficar preocupado com tudo o tempo todo, se você ficar nervoso com tudo o tempo todo e você não conseguir na hora ou não conseguir lidar com aquilo, com aquela situação, o seu corpo ele vai reagir do mesmo jeito. Só que você não vai conseguir externalizar isso. Imagina. Imagina você estar no meio, por exemplo, de uma reunião na sua empresa e de repente você começar a ter um ataque do pânico. Mas você não, ali você não pode demonstrar que você está ficando muito ansioso e preocupado com alguma coisa, que você não sabe nem o que é e às vezes não é nem motivo para preocupação. Você está em estado de alerta o tempo todo e você não pode externalizar isso. Os nervos dentro da gente, eles vão agir como? Quando você fica... Já percebeu que quando você fica muito nervoso, isso aqui fica duro? Essa parte aqui do ombro, ela fica dura. E ela fica dura, você vai travando. Se o seu corpo está se preparando para fugir, mas você não foge daquilo, você permanece, você vai enrijecendo. É muito louco. Eu comecei a achar que eu tinha algo mais além de somente crise de ansiedade por causa da dor. Porque além de eu ficar ansiosa, eu tinha uns sintomas muito estranhos, físicos, né? Isso já vem de muitos anos que eu negligenciei isso. Então, para mim, para as outras pessoas, eu só era a pessoa maluca. Eu só era louca. Só isso. Mas o que acontece que ninguém sabe é que coisas lá atrás, pode ser da infância, da primeira infância, você pode não lembrar qual eram as suas roupinhas que você usava. Você pode não lembrar da sua mãe falando com você na infância, com 2 aninhos. Você pode não lembrar a comida que você comia, o gosto, suas cores preferidas na época, como você ia dormir, com quem você conversava, as conversas que você tinha quando estava começando a falar. Geralmente essas coisas a gente esquece, mas elas não vão embora. Elas estão ali no seu subconsciente. E isso, se aconteceu alguma coisa nessa época, que é chamada primeira infância, e marcou em você na época, isso sempre volta. Ou em forma de dor, ou em forma de pesadelo, ou em forma de paralisia, que acontecia muito comigo, paralisia do sono. E acontecia direto comigo. Eu morria de medo do escuro, de acordar e tá tudo escuro. Eu já cheguei a gritar tanto uma vez, quando eu acordei e tava escuro. Eu tava numa pousada que eu tinha viajado lá pra Minas, lá pra Santo Tomé. Isso já adulta. E quando eu durmo fora do meu quarto, eu tenho muito medo de acordar e não saber onde eu tô. Porque isso já aconteceu comigo e eu entrei em pânico, entrei em choque. E às vezes ninguém percebe. Porque às vezes você grita por dentro e aí quando você acorda tá tudo normal. Mas eu consegui, não só no sonho, eu consegui gritar alto dessa vez. E o meu marido viu enfim, ele me segurou, falou que eu tava gritando. Eu tava sentada na cama, gritando e batendo na parede. Eu não durmo do lado da parede. Até hoje eu tenho que dormir na outra ponta, ou então, ou a cama tá sem nenhuma parede do lado, ou se tiver que estar encostado em alguma parede, eu tenho que dormir pra fora. Porque eu sinto que eu tô presa. Eu tinha claustrofobia. Eu tive muito. Eu tive urticária em várias fases da minha vida. Sabe aquela urticária?
que você empola de pelota de coceira, sem motivo e sem razão. Não era alergia, não era nada. Era emocional. Então eu tenho um histórico muito pesado das coisas que eu passei e que muita gente não sabe lá na infância. E até me fez ser uma pessoa muito compulsiva nas ações, nas coisas. Eu era uma pessoa doente emocionalmente. Não vou dizer que não sou mais, mas hoje eu me medico e consigo, como que eu posso dizer? Eu consigo ver melhor as coisas, porque antes era tudo uma bagunça na minha cabeça. Vocês devem estar pensando assim, poxa, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Sim, eu falo coisas aleatórias. Eu tenho a mania de falar qualquer coisa aleatória no meio de alguma conversa, porque eu acho que as pessoas não estão prestando atenção em mim. Então, do nada, eu tô falando com você e começo a falar uma coisa completamente sem sentido, né? Misturar ideias, não tecer uma linha de raciocínio linear. Então, eu não tô começando um assunto, vou pro meio e acabo. Não. Eu posso começar do fim e voltar lá pro começo, eu posso ir do meio e passar pro fim, voltar pro começo, ou posso começar do meio e ir pro começo, depois pro fim. E eu tenho muita dificuldade de me comunicar exatamente por isso. Às vezes as frases saem lindas da minha boca, que eu não sei de onde vem. Eu consigo ser clara e objetiva, mas é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que na maioria das vezes eu não consigo. E eu tô acelerada. Eu tô muito acelerada. Eu tô sem esse remédio, né? Na verdade, eu tomo 5 medicamentos, que é a pregabalina, a topiramato, a duloxetina e a amitriptilina. Então, eu parei de tomar por conta própria a duloxetina, a pregabalina e o topiramato. Eu sinto muita dor sem esses remédios, mas eu percebo que a dor, assim, ela é quente, é uma dor quente. E para você explicar isso para um médico é uma coisa muito estranha. Tá vendo? Eu tô falando de médico, tô falando da minha dor, tava falando de coisas emocionais e do nada eu tô aqui viajando nas ideias, porque eu tô sem medicamento. Ele dá um rebote. Tô falando do médico, agora tô falando de rebote. É difícil, é complicado. É muito complicado. Vamos voltar a falar do médico, tá? É muito complicado para quem tem fibromialgia explicar para um médico o que você sente. Porque você pode estar sorrindo ali na hora, você pode estar contando assim, rindo, e você está morrendo de dor. E para as pessoas também, se para um médico já é difícil, para as pessoas que convivem com a gente é extremamente complicado de entender. Porque não é uma dor de cabeça, não é uma dor muscular, não é uma dor de estômago, não é uma dor de barriga, não é uma dor na articulação, não é uma dor. É uma dor nervosa. É uma dor nervosa. Ela é tão nervosa que ela sai do nervo e consome outros lugares. Ela vai para o músculo, ela pode ir para o estômago, ela pode te dar dor de cabeça, ela pode te dar dor de barriga. Porque quando você está extremamente nervoso, você fica com dor de barriga. O seu organismo entra em mecanismo de fuga, entra em modo de fuga. Ele vai querer liberar o peso desnecessário para você fugir da situação. Sim, é um instinto de sobrevivência. É um instinto antigo de sobrevivência. Então, você vai ficar com uma dor de barriga,
Você vai ficar com uma dor de estômago, vai ficar com vontade de vomitar. E você não tem como explicar isso para o médico. Porque você vai fazer o seu exame de estômago, o seu estômago não justifica aquela dor. Você pode achar lá qualquer coisa que as pessoas têm, às vezes não tem sintoma, uma bactéria, uma gastritezinha. Mas não justifica. Aquilo que o médico acha não justifica todo a sua queixa. E no meu caso foi mais difícil ainda o diagnóstico. Por causa da escoliose. Então, eu tenho escoliose desde criança. Eu tenho a escoliose torácica e cervical. Então, quando a pessoa me vê andando assim, ela quase não vê isso. Porque é aqui, ó. Mas se eu ficar reta, vou tentar aqui pra mostrar. Se eu ficar reta, dá pra perceber nitidamente que esse ombro, tá vendo? Ele é desnivelado, ó. Eu sou pensa pra cá, ó. Sou pensa. E aí se eu fazer assim com o braço, ó. Ai, que não dá pra ver, peraí. Ah, não vai dar pra ver. Vou um pouco mais pra trás, ó. Tá vendo que fica bem pra frente? Por quê? Porque eu tenho um lado aqui começa a entortar. Então, a minha escoliose, ela faz assim. Ela começa daqui pra cima. Quando é na lombar, você consegue ver mais a pessoa mais tortinha, porque ela vai mancar, isso vai ser mais nítido. Só que isso nunca... Eu sempre tive muita dor, né? Aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Era pra ser aquele negócio reto aqui, né? Que o osso, mas o meu é um pra cá e o outro assim, meio torto. Quando você vê um raio-x, no raio-x você consegue ver. E aí eu passei minha vida toda, achando que a minha dor é da escoliose. Minha dor é da escoliose, só pode ser. Eu tenho um problema de escoliose e é isso. E eu passei a vida com muito medo dela doer muito, sabe? Então eu achava que quanto menos eu me mexesse, menos eu ia ter dor. Mas eu sempre gostei de dançar, era um hábito meu, a adolescência toda. Eu gostava de dançar, as coreografiazinhas das músicas, eu amava isso. E eu tinha muito medo de não poder mais dançar, né? Eu tinha medo porque uma vez também uma mulher, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu trabalhava numa escola de informática e uma vez eles contrataram uma coach de vendas e tal, para melhorar as coisas lá na escola. E ela ia olhar toda a escola e ia ver o que ela podia mudar pra melhor lá, pra ver o que poderia... Ai, meu cabelo. E a câmera tá espelhada, então eu quero mexer pra um lado, tô mexendo pro outro, gente. É sério. E essa mulher, ela chegou em mim, ela falou, por que você tá sentado assim? Porque eu não sento normal. A pessoa que passa rápido, assim, que não tá observando, ela não vê que eu tô sentada meia assim. Aí ela chegou em mim e falou assim, você tá sentada de um jeito que parece que você tá se sentindo incomodada. Ela falou, você tem algum problema na sua coluna? Aí eu sabia que eu tinha escoliose, né? Aí eu falei, eu tenho escoliose. Ela falou assim, vai ver isso, porque você pode ficar aleijado. Um dia você vai ficar aleijada se você não cuidar. E aquilo ficou na minha cabeça. E foi quando ficou na minha cabeça. Eu peguei e fui atrás de um ortopedista, né? Eu não tinha plano de saúde na época, então entrei no SUS, fui lá no posto
E o ortopedista pediu uma raio-x panorâmica. Isso eu tinha já... Eu já tava com 30 e poucos anos. Quando eu fui atrás disso. Porque eu fiquei muito tempo infértil. Eu fiquei muito tempo correndo atrás de tratamentos de fertilidade. É muita coisa, por isso que eu falo. A minha vida é maluca e eu sou mais ainda. Mas eu tô aqui pra contar, quem sabe, né? Alguém é parecido comigo. A gente sempre tem a gente sempre acha que tá passando por aquilo sozinho, né? Mas a gente não sabe se tem pessoas também passando a mesma coisa. E aí, que eu fui nesse ortopedista, ele olhou pra mim e falou que o meu problema era falta de movimento, que eu tava assim, porque eu não fazia exercício, eu tava um pouquinho gordinha, e ele apertou, assim, a minha banha. Foi super grosseiro, assim, ele falou, ó, isso daqui, é isso aqui, é por isso que você sente dor. E eu continuei sentindo dor. Até que eu... em 2013, né, eu casei e meu marido começou a trabalhar num lugar que tinha plano de saúde. E eu consegui passar no ortopedista. E eu tinha muita dor. Eu falo, minha dor começa aqui no ombro, ela vem pro braço, vai pro... Eu tentava explicar como era a dor. É uma dor quente. É uma dor que parece uma faca, às vezes. Parece que... Sabe o que parece? Parece que você vai conseguir arrumar se você apertar, ou se você pôr alguma coisa, ou se você dá vontade de abrir assim e mexer. Porque é uma coisa que fica te incomodando ali, você não sabe o que faz. E eu tomei muito anti-inflamatório, e eu passei por muito ortopedista, e eu fiz muita ressonância magnética, e eu fiz muito raio-x, e nada. Fui pro especialista de coluna, o especialista de coluna me mandou pro especialista... Não, fui pro ortopedista, no posto, me passaram pra fisioterapia. No posto não, no plano. Fisioterapia, acupuntura. Está com tensão, está com isso aqui, tá. Fui no outro, ia no pronto-socorro. Você tá com torcicolo. Você vai tomar isso aqui, esse soro na veia e tal. E dá-lhe tramal na veia, tá? Porque eu tomei muito tramal na veia. Eu ia toda semana pro hospital. E o médico falava que eu tinha que fazer academia, que eu tinha que fazer musculação, que eu não podia ficar parada. E eu fazia academia. E eu saía de lá direto pro pronto-socorro. Que eu não conseguia me mexer de dor. Já teve vez de eu estar com tanta dor que eu fui pro médico, o médico já tinha o meu histórico lá e ele achou que eu tava com problema, com dor na lombar. Eu tava com uma dor aqui nas costas. Aí ele falou assim, você tá com um problema lombar, me mandou tomar uma injeção e ir embora. E eu tava com infecção de urina. Eu quase morri com pielonefrite. Por quê? Eu tomava tanto anti-inflamatório que o meu sistema imunológico não aguentava mais nada. Eu ficava com infecção de urina de repetição. Eu não parava mais de ter infecção. E eu não sabia o que era. Então eu comi o pão que o pão que o senhor abençoou, eu comi depois. Mas que eu ralei antes de chegar ao veredito, por isso que eu falo. Você que não sabe o que tem, os médicos vão saber muito menos. Voltando, aí eu já saindo do assunto. Especialista de ombro, me mandou de coluna, me mandou de tudo. E eu acabei indo parar numa médica, ela é do Qualivida. Qualivida, quem não sabe, é um setor quem tem plano da Intermédica deve saber. A Notre Dame, né, agora, depois virou... Não, ela agora é Notre Dame. Quem tem esse convênio sabe como que é. Ele tem as redes dele, que são os prédios e hospitais do próprio plano, e tem os pronto-socorros que eles e os consultórios que eles têm lá como rede. Geralmente, quando você passa na rede própria,
é pior do que quando você passa em outros associados lá. E aí o que eu fazia? Eu não sarava em um, eu marcava o outro, eu marcava o outro, eu marcava o outro, e ninguém falava a mesma língua. Nenhum médico falava a mesma língua. Nenhum médico falava nada com nada. Eu andava com uma pasta uma pasta de exame. Era uma pasta grande, eu ainda tenho ela aqui porque às vezes eu ainda preciso andar com ela. Eu guardava. Isso foi muito bom pra mim. Ser a acumuladora que não consegue jogar as coisas fora foi bom pra mim. Por quê? Eu tinha todas as receitas, eu tinha todos os exames, eu tinha todos os encaminhamentos, eu tinha tudo. Eu tinha um arquivo gigantesco de papel meu. Eu perdi uma parte porque quando eu me mudei, que eu mudei pra casa que eu moro agora, essa daqui, a gente estava separando esses papéis, tudo, e deixou em cima de uma mesa no quintal, que a gente estava vendo que ia jogar fora, que não ia, porque tinha muita papelada. Eu junto muito papelada. Pra vocês terem uma noção, eu tinha um museu do meu filho. Eu tinha um museu dele, então eu tinha tudo dele. Desde que ele nasceu, eu tinha todas as receitas dele, todos o tempo que ele passou nos pediatras, os exames, eu tinha os cadernos, eu tinha as pastas, eu tinha tudo. E eu acabei perdendo bastante coisa, voltando pro quintal, que a gente mudei, deixamos lá, a gente acabou saindo e deu uma tempestade de vento que pegou onde eu mostro ali no meu quintal. Ele é coberto assim, né, com uma telha, mas ele é aberto assim na frente, então molhou tudo, muita coisa estragou. Mas eu consegui salvar boa parte das coisas e isso foi essencial pra mim pra poder chegar no médico e falar, ó, é isso aqui. Eu saía dos médicos chorando quando o médico falava, não, você... Ó, o médico chegava em mim e falava, ó, você tem o ombro você tá com o ombro congelado, que não sei o que, isso é encapsulite adesiva. E aí escrevia lá, fazer o exame, ultrassom, a ressonância, a hipótese diagnóstica, capsulite adesiva. Eu chegava com esse exame, cadê a capsulite adesiva? Não tinha, porque era um problema do nervo, né? A fibromialgia, ela ataca, às vezes você acaba piorando a sua postura com medo de doer. Eu morro de medo de mexer esse braço aqui, porque ele é o meu ponto de gatilho. O meu ponto de gatilho é aqui no pescoço e vem descendo. Então, quando eu tô andando na rua, eu sempre procuro ficar com esse lado aqui, sem ninguém por perto. Por exemplo, se eu tô andando do lado de uma pessoa, do meu marido, eu vou pro outro lado. Porque. Não, minto. Eu fico do lado dele com esse braço e esse aqui eu deixo pro povo, pro público, né? Se eu tô andando numa rua, no shopping, em algum lugar, se alguém esbarrar aqui, não vai fazer o efeito que é aqui. Só que se alguém esbarrar aqui, já era tudo. É o gatilho que eu tenho. Então, esse médico, eu chorava, eu saía de lá e falava, não é isso, né, tal. Vou te encaminhar para outro lugar. Às vezes eu chorava de desespero, eu ficava desesperada e eu falava, meu Deus do céu, o que eu tenho? E várias vezes, ó, já dá vontade de chorar. É porque como eu tô sem remédio, eu fico do jeito que eu sempre sou, né? Eu sou meio eufórica e depressiva. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei numa médica, fui num pronto-socorro da Intermédica. E essa médica era uma médica bem novinha, sabe? Ela olhou pra mim e falou assim, você já tentou passar no Qualivida? Eu falei, não, o que é isso? Ela falou, Qualivida é um setor aqui da Intermédica que atende paciente crônico. Então, como você tá com essa dor já há muito tempo, é uma dor crônica. Eu vou te encaminhar pra lá, tal, tudo. Aí me encaminhou e eu cheguei numa ortopedista muito boazinha. Quando eu contei a minha história pra ela, na hora ela já me deu 15 dias de atestado. Eu nunca tinha pego 15 dias de atestado. Eu pegava um no pronto-socorro de dor. Nunca ninguém tinha me afastado. Eu sempre trabalhei com dor.
Eu sempre trabalhei com dor. Aí, ó. É muita coisa, gente. Mas assim, ela me afastou e ela tentou de tudo. Ela tentou de tudo comigo, sabe? Mas ela era ortopedista, então não era o canal dela ali. Eu fui. Deixa eu voltar a mim. Eu fui muito bem atendida lá. Então eu. Ela me mandou pra fisioterapia de novo, né? Só que lá é diferente a fisioterapia lá do que nos outros lugares de fisioterapia. Então, lá era tudo mais cuidadoso. Eu fazia acupuntura, eu fazia fisioterapia, eu fazia choquinho, tudo. E tinha dia que eu não conseguia fazer a fisioterapia. Porque você tinha que deitar no chão, fazer uns movimentos, eu não conseguia me mexer. Tinha dia que eu não conseguia me mexer, de dor. E daí ela começou a dar umas injeções em mim bem aqui no gatilho, sabe? Ela começou a dar injeção de anestésico, que eles chamam de infiltração. Eu não sei se é um bloqueio que eles fazem num nervo. Eles tentam bloquear o nervo para você conseguir fazer os exercícios. E eu não conseguia. Mesmo com tomando aquele bloqueio, a dor era a mesma. E aí eu tava já entrando em desespero e ela me mandou pro psiquiatra. Simples. Quando eu fui pro psiquiatra, eu fiz uma entrevista lá com eles, perguntaram, porque eu fui e sou uma pessoa muito isolada das outras, sabe? E me mandou pro psiquiatra. Eu comecei a fazer o tratamento lá com o psiquiatra, comecei a tomar os remédios. Mas eu tava tão chateada que o meu marido, ele marcou pra mim. Ele entrou em contato com o plano dele lá na própria empresa dele e perguntou se não tinha um ortopedista melhor. E eu passei lá na Beneficência Portuguesa de Santo André. Pra quem não é de São Paulo, Santo André é uma cidade que fica aqui colada a São Paulo, sabe? As cidades que são coladas aqui, eles chamam de Grande São Paulo. E Santo André é conhecido como parte do ABC paulista, porque é Santo André, São Caetano. Não, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. É ABCD, né? Falam só ABC, mas é ABCD. Aí eu passei nesse médico e ele me viu. Só de olhar no meu comportamento, o meu marido entrou comigo na sala e do jeito que eu falava com ele, ele falou assim: Você tem fibromialgia. Daí eu falei: O quê? Ele falou: Você tem fibromialgia. A fibromialgia, só pelo jeito que você tá falando, do jeito que você tá conversando, eu tô sentindo que você tem fibromialgia. Porque quando a gente. A pessoa com fibromialgia, ela fala de um jeito diferente. Ela é mais. Ela tem medo de se machucar. Ela pega uma coisa com cuidado, ela fica nervosa que ela não consegue fazer uma coisa. Então, por exemplo, tem uma coisa em cima de uma prateleira. Quem tem fibromialgia às vezes não consegue erguer o braço para pegar. Eu uma vez fui pegar uma batedeira que estava em cima do armário e ela caiu na minha cabeça e quebrou. Por quê? Porque o meu braço, um foi e o outro não. A força não vinha. E eu tentando pegar os exames, e o médico viu que eu tava nervosa, que eu não conseguia abrir a sacola pra pegar, e o meu marido tava ali parado. E às vezes eu fico nervosa com ele, mas ele não sabe, né? É muito difícil. É muito difícil as pessoas em volta entender que você não tá conseguindo fazer uma coisa, porque pra ela você tá normal. Seu braço não tá quebrado, você não tá de chipóia, você não tá de muleta, não tá de bengala. Então é muito complicado.
E aí eu peguei e o médico falou, me encaminhou pra fisiatra. E a fisiatra me encaminhou pro reumatologista. Eu fiz vários exames e eu passei no reumatologista do Hospital São Camilo, que eu comecei a trabalhar na Amazon. E a Amazon, o convênio deles é o Care Plus. E a rede assistencial é melhor do que a da Intermédica, né? Então eu consegui passar bastante tempo ali no reumatologista de São Camilo, que é um hospital muito bom aqui na Zona Norte. Tem acho que outros lugares também de São Paulo. Mas até chegar nesse ponto, gente, passou muito tempo. Hoje eu ando com o crachá de girassol. Eu sei que os grupos, né, de apoio à fibromialgia, eles ficam no pé dos deputados para assinar a lei, para incluir a fibromialgia como PCD, para incluir a fibromialgia como reconhecida como uma deficiência. E ela é uma deficiência oculta. Então eu ando com um crachá de girassol. Nesse crachá ele é identificado o meu CID. Eu não decorei ele ainda não. É M, não sei o quê. E esse CID, ele ainda não é reconhecido pelo governo como pessoa com deficiência em todas as regiões aqui do Brasil. Então, aqui em São Paulo, na capital, às vezes você não consegue nada. Eu consigo subir uma escada rolante? Consigo. Depende do dia. Mas se eu tiver com alguma coisa na mão e essa coisa cair, eu consigo baixar e pegar? Não, não consigo. É muito difícil pra mim. Eu demoro muito pra fazer esses movimentos que tem que ser reflexivos. Quando você, na sua capacidade normal de ser humano, você tem os seus reflexos. Então, você tem os seus reflexos. E quando uma coisa tá acontecendo, você se prepara pra agir de um jeito. Quando você tá medicado pra não ter dor, os seus reflexos não ficam assim, tá? A sua memória também vai pro beleléu. O seu raciocínio rápido, ele fica lento. O seu raciocínio, ele fica lento quando você tá medicado. Então, não é só dor, gente. Não é só dor. É um monte de coisa. Envolve várias coisas. Eu consigo chegar no meu serviço e trabalhar? Consigo. Por quê? Porque hoje eu tô num trabalho que eu tenho uma cadeira que eu consigo trabalhar nela. Mas eu não sei que horas que eu vou ter um gatilho de dor. Eu não sei que horas que eu vou ter uma crise. Antes de entrar nesse serviço que eu tô agora, lá em Moema, eu tava trabalhando aqui perto de casa, no Mercado Car. Pra trabalhar no Mercado Car, eu entrei normal também. O médico não me falou nada. Eu fiz o treinamento, eu passava o treinamento todo morrendo de sono, porque eu fiz o treinamento com adesivo de morfina. Eu tava com muita dor na época e eu tinha o adesivo Restiva, que ele não é morfina, mas ele é 3 vezes mais forte que morfina. É ibumorfina, sei lá o nome do negócio. Mas quando eu saiu do treinamento, a gente trocou de prédio. A gente ia fazer o orçamento das peças. A gente trabalhava no telepreço, que chama. Quando você liga pro Mercado Car, alguém te atende, procura as peças para você, procura a marca do seu carro, tudo, faz um orçamento e depois passa o preço para você. E deixa salvo esse orçamento no seu CPF. Quem compra no Mercado Car sabe como que é. E a gente fazia isso. Então entrou uma galera lá, a gente foi dividido lá depois no outro prédio. E quando eu cheguei lá, que eu olhei, né, eu falei, meu, isso não vai dar certo. Não tinha
não era um ambiente para pessoa como eu, que eu tenho uma necessidade especial. Apesar de você olhar para mim e falar, você não tem, eu tenho. Se eu ficar sentada torta, numa cadeira torta, por 10 minutos, eu já vou sentir dor pro resto da semana. E com dor eu não vou raciocinar. Eu não vou raciocinar. Se eu tô sentado num lugar que a mesa, ela não regula, eu não consigo, tipo, levantar uma cadeira ou abaixar, regular pra minha ergonomia, eu não consigo. Era um trabalho de 6 horas e eu saía de lá morta. Morta. Eu não conseguia raciocinar. A pessoa perguntava uma coisa pra mim, eu não conseguia ouvir, porque eu tava com dor. Eu tava ali morrendo de dor. No último vídeo que eu gravei foi sobre isso, inclusive. Na época que eu tava lá. Eu tava saindo de lá. E eu não tava trabalhando. Eu tinha saído de lá e eu saí de lá e consegui logo esse que eu tô agora, que apesar de ser bem longe, ele me dá uma situação melhor. Mas o melhor mesmo seria ser reconhecido isso como uma incapacidade. Porque a gente não consegue ficar em pé muito tempo num local, a gente não consegue ficar sentado muito tempo, a gente tem que fazer pausas de 1 em 1 hora para andar, a gente tem que... E às vezes o trabalho que você tá não vai te permitir isso. Você não vai poder sair dali do seu ponto de trabalho. Sair, levantar e fazer alguma coisa. Você não vai poder. Eu tô há 1 mês nesse trabalho. O que eu tô tomando aqui é um shake, esse shake, sabe? De dieta. E aí, que eu tava falando do cartão. O cartão do girassol é para deficiência oculta, ou seja, ele vai te permitir ali ter a mesma, em tese, ele teria que ter a mesma visibilidade do que você olhar para uma pessoa que tá com uma muleta. Você olhou aquilo, você identificou que aquela pessoa, ela tá com alguma incapacidade no momento. Se aquele cartão é de deficiência oculta, quem pode usar transtornos psicossociais, né? O autista, o... sei lá. Eu sei que tem várias modalidades aí que pode usar, mas quando a pessoa ela é autista, dependendo do nível, ela tá acompanhada. Geralmente é por exemplo, uma pessoa down, uma pessoa com, sei lá, você bate o olho e você vê que aquela pessoa tá com algum transtorno. Mas se a pessoa olha pra gente que tem fibromialgia e não vê nada. Então, aqui em São Paulo, pelo menos, só é respeitado onde a gente consegue se impor. Por exemplo, fila de mercado que tem caixa para deficiente. Deficiente é um termo pejorativo, né? Necessidade especial. Então, se eu tô com o meu crachá, eu consigo entrar lá na fila e ser atendido, porque ninguém vai me tirar de lá. Agora, se eu entro num ônibus que tem uma pessoa qualquer sentada num assento reservado, eu não consigo tirar ela de lá pra eu sentar. Não consigo. Eu não consigo porque, mesmo eu com aquele crachá, a pessoa vai achar que é um cordão normal de trabalho, de crachá de bilhete único, sei lá. Mas se eu entrar num transporte que tem o assento preferencial vazio e eu sentar lá com o meu cordão, eu não saio de lá. Entendeu? Aqui funciona desse jeito. Aqui em São Paulo, fica falando no alto-falante do metrô que todos os assentos são preferenciais. Que você tem que ter o bom senso e levantar para a pessoa. Quem vai levantar para mim? A pessoa viu entrando andando no ônibus, no metrô. Quem vai entender que se eu ficar segurando ali por mais 5 minutos naquele ferro, naquele negócio,
eu vou começar a enrijecer, eu vou começar a ficar toda dura e não vou conseguir andar direito depois. Quem vai saber disso? Então, é muito complicado ainda, né? Eu passei tanta dor, tanta dor, tanta dor, e eu não estava conseguindo trabalhar, e eu precisava de comprar meus medicamentos, eu precisava continuar indo no médico. E eu fui atrás do INSS, o INSS me negou tudo, tudo. E eu sempre trabalhei com dor. Eu sempre recolhi imposto e eu nunca me afastei ou entrei na caixa, porque o atestado que a médica me deu uma vez na vida foi de 15 dias, não, de 14, justamente para não entrar na caixa. E eu já tô falando há 45 minutos. Esse vídeo não vai ter edição. Eu vou jogar ele assim mesmo no YouTube. Quem tiver paciência de assistir, eu peço desculpa por não ter um pensamento coerente. Peço desculpa por isso. E eu também peço que quem tiver qualquer dúvida, eu tenho bastante experiência com isso, tá? Porque eu estudei muito para poder me defender. Então, sobre fibromialgia, sobre infertilidade, sobre coisas emocionais. Eu respondo, deixa a sua dúvida aí, que eu vou tentar gravar o dia a dia, é porque eu tenho vergonha de me gravar assim, na rua, o que eu passo no ônibus, no metrô, no elevador, na empresa. Eu tenho muita vergonha de me gravar. Mas em casa, assim, por exemplo, hoje eu tô sozinha aqui, eu já consigo gravar. E é isso, gente. Desculpa pelas lágrimas. E muito obrigada por estar aqui. E é isso, gente. Eu não vou editar porque eu sou péssima em edição. Mas, ó, beijo no coração de vocês. E muita saúde. Muita perseverança e fé, tá? Nesse 2025. Beijos.